Tá. Bom, vamos lá. Eu sou José Roberto, sou paulista, moro em Santa Catarina já há 35 anos quase. Sou engenheiro mecânico de formação, professor universitário bom, não é durante, né? Desde 99. Tenho uma empresa, né? Um CNPJ de consultoria. Já meu CNPJ vai fazer 27 anos. Então, basicamente, eu toquei, desde que eu saí da indústria, eu acabei montando a empresa e isso em paralelo à vida de professor, sempre uma vida de consultoria. Consultoria na área de gestão, processos industriais, organização de fábrica, manufatura enxuta, esse sempre foi o meu mundo. Durante o doutorado, me dei conta em alguns artigos que falavam de variável humana, né? E você pode mexer desde que você respeite, considere e atue nas pessoas. Eu já estava como professor nessa época e eu falei, bom, eu acho que eu preciso, como consultor vida difícil, né? Que na cabeça de um empresário ele fala, eu já estou pagando RH, né? Então, como é que eu vou pagar de novo para outro RH? Ele já tem o dele. Então foi quando eu comecei a meio que intuitivamente ser mentor de gestores. Então o cara vinha para mim, eu preciso você me indica algum profissional para a área de gestão de produção? Eu falei, puta, eu não conheço. Eu falei, mas você tem alguém que você queira treinar? E aí eu entrava com essa pessoa. Durante algum tempo eu fiz isso. Aí isso que eu vinha fazendo, já atuando como mentor, e a história do doutorado da variável humana, eu falei, vou fazer psicologia, e eu fui prontamente desencorajado pela minha psicóloga para eu fazer coaching. E eu fiz formação em coaching executivo em 2009. Desde então, minha vida dentro da universidade, alguma coisa de consultoria, e a parte de coaching, sempre coaching executivo, né? Então, desde 2009, eu sou coach executivo, filiado a ICF, credenciado PCC, coach profissional. Então, esse vem sendo a minha vida. Fiquei na universidade até 2019 e hoje eu dou aula só de pós-graduação, FGV, Fundação Dom Cabral e IPOG. Tenho atividade de coaching executivo, né? Então, basicamente, são essas duas coisas que me levam, né? Isso é o que eu venho tocando. Especificamente sobre o que a gente vai falar hoje, não sei se eu já entro, Mara, já não. O que aconteceu? Em 2011, eu fui convidado não sei se vocês se recordam, mas a HSM montou a Escola de Negócios em 2011, lá no WCT, e a ideia era que tivesse programas abertos e que todo aluno tivesse acesso a coaching, né? E na época a gente estava falando num business plan de 20 mil alunos. Então, como é que era fazer coaching para 20 mil alunos? Aí só de sala já seria um problema, né? Então, essa era uma restrição física e a segunda era a restrição financeira, que já mesmo há 10 anos atrás, um processo de coaching já custava aqui 5 mil reais, 6 mil reais. Então, como fazer um processo de coaching em escala e dentro de valores aceitáveis? Esse era o desafio. Então, muito antes do assunto plataforma de coaching, que hoje vamos falar assim, a bola da vez no desenvolvimento, eu acabei, junto com mais algumas pessoas, a gente desenvolvendo um ambiente de suporte a um processo de coaching, que vocês vão ver depois, que não precisa ser somente um processo de coaching, pode ser um processo de mentoria, pode ser um processo de consultoria, pode ser um processo de... Então, é uma plataforma de apoio ao desenvolvimento individualizado. Então, a gente constrói, parametriza, e isso é possível que você faça o desenvolvimento individualizado. Eu não sei se vocês têm contato com essas plataformas de coaching de hoje, né? Elas são super.
tudo que eu imaginei, esses caras conseguiram implementar. Mas ainda assim, o que a gente tem é uma solução bem específica que tem uma aplicação. Então, essa plataforma foi usada, foi testada, isso durante 2011, 12, 13, 14 e 15, a HSM foi vendida e eles descontinuaram a plataforma. Como eu tinha desenvolvido, eu contratei um desenvolvedor e falei, vamos colocar de volta no ar, porque isso, vou falar assim, hoje praticamente eu uso a plataforma para o meu consumo. Quando eu entro em alguns processos que eu tenho que fazer coaching para 15, 20 pessoas, a gente consegue com a plataforma, e eu vou mostrar para vocês qual é a ideia, a gente consegue reduzir muito o valor dos processos por pessoa, tá? Basicamente é essa a ideia. Conta a historinha, Mara. Qual é a expectativa de vocês? O que vocês querem ver? O que vocês sabem? Qual é a direção, Mara? Olha, eu só comentei com elas que era uma plataforma que podia nos auxiliar nos processos de mentoria, porque a ideia é que a plataforma nova que vai entrar agora, vocês vão ver hoje à noite, né? Que vai se chamar Center, justamente porque é para ser um centro para consultores, onde eles vão ter de tudo lá, para facilitar o trabalho do mentor, né? E também para facilitar a parte de controles dessas mentorias. E foi assim, foi bem raso o que eu expliquei para elas, porque eu também não vi a plataforma, eu deixei para ver com elas, né? Como eu falei, e com o Youssef também, que não pôde estar aqui hoje, para ver, para a gente fazer juntas uma análise e ver se realmente vale a pena a gente buscar a junção dessa plataforma na plataforma do T-Center. Tá. Então faz o seguinte, eu posso compartilhar a minha tela? Posso, você já me deixou. Só ver um negócio aqui. Conseguem ver minha tela? Beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um processo tradicional de coaching, certo? A gente contrata um profissional e encontra com esse cara 10 vezes, 12 vezes, 14 vezes. Esse é o desenho que a gente compra um processo de coaching, correto? O que a gente pensou? E foi bem assim, tá? Eu não tenho dinheiro para fazer isso daqui, por exemplo, vou contratar um coach para o meu aluno vezes 10 sessões. Aí a pergunta era, para quanto a gente tem? Foi me dado isso daqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu tinha 3 sessões. Então, qual era o desafio? Era a gente fazer um processo que fosse representativo, né? Mas que tivesse 3 momentos com o coach, né? Então, o que a gente viu? Bom, primeira coisa, falar sobre o processo, coleta de informações, isso eu vou ter que descarregar isso num ambiente, né? E a ideia é que, uma vez com essas informações, eu tenho uma sessão turbinada, né? E a ideia é que na semana seguinte, ao invés de eu ter uma sessão, que eu fizesse registros de evolução para a gente ter alguns momentos. Então, a gente pegou a ideia de um sistema onde a gente consegue fazer apontamentos, né? Agendamentos. Então, eu faço coleta de informações, comunicação, questionários, eu pego a parte de agendamento, agendei sessões, construí planos, fiz apontamento, né? Aqui eu defino qual é o número de apontamentos que eu quero, faço agendamento, repito o processo, faço agendamento, avalio o processo. Essa foi a ideia genérica que a gente construiu para isso. E aqui você pode me perguntar, Zé, posso botar 5 sessões ao invés de 3? Posso. Posso espaçar a cada 15 dias? Posso. Posso espaçar a cada 45 dias? Posso. Posso fazer um apontamento a cada 5 dias do plano de ação? Posso. Tudo isso é configurável.
Entenderam qual é a ideia? O que a gente desenhou? Então, deixa eu mostrar para vocês. Oi, Desculpa, José Roberto, eu não entendi, assim. não entendeu? Não entendi o que que acontece quando você chamou de apontamento. Me desculpa, tá? Quando Tá? você Não, chamou de beleza. apontamento, o que que você está querendo dizer assim? Da sessão vai sair um A gente apontamento? faz uma sessão, certo? Normalmente a gente sai com uma tarefa, com alguma coisa a fazer, Uhum. tá? Então, o que acontece? Na semana seguinte, ao invés de você encontrar comigo e me contar o que você fez, a plataforma vai falar assim, Lissandra, você fez aquilo que a gente combinou? Me informa aqui. Isso é um apontamento. Então, na verdade, seria uma verificação. Então, encontro, verificação, encontro, Isso, verificação, ou encontro. encontro, verificação, 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 encontro. Você define como você quer isso. Por exemplo, eu quero falar em público, né? E a gente desenhou um plano para falar em público. Identificar a situação, colocar isso em prática e aprender, né? Sei lá. Quantas vezes você fez isso na semana? Eu fiz 5 vezes. O que você aprendeu? Eu fiz isso e isso. Semana seguinte, o que você fez? Eu fiz 2 vezes. O que você aprendeu? Isso você configura para a plataforma fazer essa cobrança. Entendi. Não, perfeito, Porque tá, a Joia? questão é o seguinte, tá? E aqui é um conceito bem de Brasil, isso. Quando a gente estava pesquisando como é que Harvard, como é que Wharton, como é que Stanford fazia processo de coaching para acadêmico, a gente viu que eles faziam 1 ou 2 sessões. Por que 1 ou 2 sessões? Porque eles traziam um problema, traziam uma questão entendida, equacionada, leva o teu manualzinho da IKEA e monta teu móvel em casa. Você sabe o que precisa fazer. Só que para a gente, brasileiro, latino, a gente, quando fala em coaching, tem um pouco de personal trainer. Se ele não aparecer na nossa casa, a gente não faz ginástica. Então, qual é a ideia do apontamento? O apontamento é manter a presença na ginástica. Então, o que acontece? Eu preciso menos do coach e preciso mais da constância e da repetição. Então, é uma forma da gente manter o processo vivo entre 2 momentos onde a gente vai estar junto. Essa foi basicamente essa a estratégia. Com isso eu consigo afastar. Porque como é que eu consigo deixar um processo mais em conta? Ou eu vou pagar menos para o coach, ou eu vou usar menos ele, ou vou usar menos ele. Não tenho o que fazer. É gente, né? A não ser que eu bote um robô do outro lado para atender, eu não vou conseguir ter um processo de mentoria, um processo de coaching sem o profissional. Então, qual foi a ideia? Vamos maximizar o uso desse cara. Vamos colocar ele em cima de questões e de momentos chave. Tá? Então, Lissandra, como é que eu consigo a redução de preço, a redução de custo? Né? Eu consigo, porque eu consigo que o coach disponibilize uma agenda e ele vai escolher o horário que ele vai trabalhar. Então, ele pode colocar isso em horários que ele tem uma demanda mais baixa. Então, isso é uma forma. A outra forma é que eu reduzo o número de sessões, tá? Mas eu não perco aquela, vamos falar assim, a continuidade do processo. Então, se você lembra lá do espaçamento das 10 sessões, o espaçamento de aprendizagem ele continua sendo o mesmo. 2 meses e meio, 3 meses, que é o período que a gente leva para internalizar um novo comportamento. Basicamente é essa a ideia, tá? Então, o que a gente fez, e aqui eu começo a mostrar para vocês, deixa eu sair aqui, só para mostrar para vocês a cara. Nós estamos na 4ª versão disso daqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Vocês veem a minha telinha aqui? Tá? Então, eu estou aqui, login padrão, né? Torcer para o mal do Bill Gates em demonstração não pegar aqui, né? Porque sempre vai acontecer alguma coisa. Então, o que eu tenho? Eu acabei facilitador, por que não coach? Porque a gente desvinculou a palavra coaching, né? Porque pode ser usado pela Alessandra, que é mentora. Tá? Então, eu tenho a figura do facilitador e a figura do administrador. Tá? Deixa eu ver se eu entro aqui como cliente. Deixa eu só ver se eu tenho algum processo aqui como especificamente, justamente
se eu acho um outro teste aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu gasto todos os meus e-mails para testar, né? Então, aqui a primeira coisa que você viu é esse cliente está amarrado a esta empresa. Então, quando eu faço um login, eu sendo um cliente relacionado dessa empresa, já a logomarca dele aqui. Então, isso aqui é uma plataforma, quando ela é configurada para atender, por exemplo, o IEL, Santa Catarina, que a gente usa ele. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse usuário ele está cadastrado em duas turmas, né? Então, vou lá, deixa eu prosseguir aqui. O que eu tenho? Lembra que eu falei para você? Boas-vindas. O que é o programa, né? Deixa eu avançar aqui. Né? O que vai acontecer? Aqui tem texto, mas eu poderia botar um vídeo, poderia botar um áudio, imagem, o que eu quiser fazer. Então, isso daqui tá o manual do programa que eles fazem, né? Eu venho para uma etapa de coleta de informações, o que você gosta de fazer, quais são... Isso daqui tudo o coach vai ter antes da sessão iniciar, tá? Vou seguir no processo. O que ele vai pedir? Ó, aqui ele me diz que ele já está fazendo uma sessão. O processo dele aqui, tá vendo aqui que eu tenho um processo de boas-vindas, explicando, coletando informações. No caso lá, eu tenho sessão 1, um acompanhamento, tarefa, sessão 2, acompanhamento, tarefa, sessão 3, acompanhamento, tarefa, sessão 4, acompanhamento, tarefa, sessão 5, pós-sessão e avaliação do programa. O IEL definiu que o processo deles é com 5 sessões com essas atividades no meio do processo. Então, você segue esse processo como um todo. Então, basicamente, o que eu faço? Faço minhas tarefas, mantenho o processo vivo. Oi? Roberto, esse questionário de levantamento de informações do cliente podem ser aquelas que a gente Travou tem interesse. aqui. Configurável. Tudo, Mara, tudo que você viu aqui é configurável. Tá? Entenderam qual é o ciclo? Aqui a gente programa um workflow para esse cara passar. Né? Então, o que ele faz? Ele segue um fluxo, ele faz agendamento. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou sair, eu vou entrar com o segundo papel, que é o meu papel de coach. Vocês podem ver que quando eu estou como coach, não aparece mais a marquinha da empresa aqui. Tá? Então, eu estou entrando aqui como facilitador. O que o facilitador faz? Ele tem as suas turmas, né? Então, eu tenho as minhas turmas que eu atuo e minha agenda. Tá? Então, o que eu tenho? Estão vendo que eu tenho uma agenda, esse horário está disponibilizado. Posso disponibilizar, por exemplo, um horário para amanhã. Quer ver? Deixa eu... Opa. Para amanhã, eu vou disponibilizar uma sessão de coaching às 13 horas, com final a 14, uma sessão de 60 minutos. Não vou especificar para nenhum curso. Acabei de disponibilizar uma sessão aqui. Posso disponibilizar em massa. Então, o cliente, quando ele entra lá e vê no horário, ele fala assim, opa, esse cara está disponível. Tá? Uma vez disponível, o que ele faz? Ele seleciona. Tá vendo essas janelinhas aqui? Então, quando ele seleciona, a primeira coisa eu como coach, recebo um e-mail, ó, a Mara acabou de confirmar um horário. Eu venho aqui e dou o OK.
que é esse ok? Eu acabei de ter um agendamento com a Caroline, né? Ela confirmou esse agendamento. Posso passar o link da sessão para acessar via Meet, via Zoom, tá? Esta aqui foi uma sessão que já foi finalizada. Tá aqui as informações da Caroline. Caroline já passou por essas etapas, fez a sessão, está no momento plano de ação. Tá? Tem o perfil da Caroline. Então, quem é a Caroline? O que ela faz? Opa. Tem o questionário da Caroline para ver, né? Então, a Caroline gosta de estar com a família, o hobby dela é cozinhar, a vida dela é média 7, ela tem o objetivo da carreira, ela é muito comprometida, nunca fez processo de coaching, não sabe muito bem o que esperar, mas fala aqui em desenvolver autoconfiança. Se eu quiser fazer um questionário um pouco mais personalizado, que área da tua vida, fazer uma roda da vida, isso aqui fica liberado, tá? Fiz uma sessão, né? Então, basicamente, aqui o que eu tenho? Eu tenho o registro da minha sessão, que foi ontem, às 19 horas, né? Com a Caroline. Tem um plano de ação. O que a gente fez? Ela quer desenvolver mais confiança, tem um plano de ação, tem um indicador, que é o número de vezes que ela vai observar. Ela vai fazer um apontamento que eu pedi para ela iniciar. No dia 21/1, ela vai contar como é que foi isso. Dia 28 vai contar isso. Dia 4 vai contar isso. Terminou isso daqui, o sistema manda ela para a próxima etapa do processo, do fluxo. Entendeu, Lissandra, a ideia dos apontamentos? Tá? Bom, eu mostrei para... Lembra que eu mostrei para vocês o processo das 5 sessões? Está todo aqui, ó. Então, ela vai seguir passo a passo e a gente desenhou a trilha para ela. Até aqui, ok? Isso tudo, como é que ele é feito? Ele é feito da seguinte forma. Eu crio componentes que compõem processos que são usados por turmas compostas por usuários. Então, por exemplo, Mara, aquele questionário que você viu lá é esse questionário você aqui. O questionário você está com todas essas perguntas aqui. Você pode falar assim, eu quero um você Meet. E a primeira pergunta é que time você torce. A gente vai colocar e vai ter este componente criado. Ok? Criados os componentes, eu crio processos. O que são processos? Vou mostrar para vocês. Eu tenho processos. Um processo simples, que é um processo... é um teste, página 1, sessão 1, acompanhamento. Processo simples. Um processo com 5 sessões aqui, esse processo FTR. Tem etapa inicial, processo, com 5 sessões e avaliação. Ou seja, eu vou construindo... Aquele que vocês viram do IEL é esse daqui, ó. Tá? Tá lá. Boas-vindas. Tá aqui o componente, Mara. Componente questionário você. Tá? Pré-sessão 1, sessão 5, pós-sessão. Tá? Então, criei o componente, criei um processo, tá? Então, o meu processo com 3 semanas, meu processo com 2 semanas, meu processo com várias atividades e somente um encontro lá no meio do processo, fica a critério. E aí, o que eu faço? Eu começo a criar as turmas. Então, por exemplo, minha turma, vou pegar aqui uma turma José Roberto, essa minha turma, eu sou facilitador, eu tenho esses 3 clientes que vão seguir aquele processo. Tá? Quando eu faço o convidar usuários, eu posso chamar eles, fazer o convite em massa, eles já matriculados na turma determinada, na empresa que eles estão. Tá? Então, eu consigo rapidinho fazer, por exemplo, montar uma turma, sei lá, de 20 alunos. Por que eu desenvolvi isso daqui, Lissandra? Sozinho, sem HSM? Porque eu tive um processo de coaching para 200 professores
do Senai Santa Catarina. E como é que eu ia fazer isso de uma forma econômica? E aí eu falei, bom, com esse projeto eu vou arcar com esse desenvolvimento. Aí, sei lá, 25% do custo do projeto foi para desenvolver a plataforma, que é isso que vocês estão vendo agora. Entendido o conceito, pessoal? Eu vou voltar aqui, vocês me contam o que vocês querem saber. Então, quando a gente compara, por exemplo, hoje com uma plataforma de contratação individual de coaching, ele não é isso aqui. Quando uma empresa contrata uma plataforma de coaching para individualmente os seus profissionais contratar, não é isso daqui. Então, isso daqui para que serve? Quando a gente quer que várias pessoas passem por uma única trilha, né? Estou falando por uma única trilha configurada para esse fim, tá? Então, por exemplo, acabou não acontecendo, mas a gente estava num projeto com a Natura e a ideia era capacitar as multiplicadoras, as líderes, e elas seriam as pessoas que fariam essas sessões de mentoria para 60 mil vendedoras. Então, a gente conseguia que todas as vendedoras lessem o manual de vendas da Natura, estudassem sobre os produtos, fizessem um teste para ver onde é que estavam as fragilidades, para que elas tivessem agendado momentos com as líderes comerciais, eu não sei como é que chamam lá, né? Para fazer a sessão, para eles terem um plano de trabalho e que isso fosse cobrado de tempos em tempos. Tá? Esse é um exemplo de um processo. Isso daqui já foi usado em escola de negócio, essa foi a ideia. Tá? Muito antes desse mundo coaching via web ser realidade. Isso foi... Bom, quando o Zé Roberto me contou sobre o projeto, eu já achei bastante interessante. Mas eu falei para ele, não adianta você apresentar para mim, as outras pessoas que estão envolvidas, porque daí você vai ter que apresentar de novo, né? Então, agora ele apresenta para a gente. Eu acho que deu para a gente entender bem como funciona a plataforma. Se vocês têm alguma dúvida, aproveitem para tirar. Pode falar, Alessandra. José Roberto, qualquer mentor ou coaching pode ser assinante, contratar essa plataforma? Pois então, Alessandra, qual é a dificuldade disso daqui? A dificuldade é desenhar um modelo de negócio para isso, entendeu? Porque como é que eu faço isso? Eu vou vender para a Alessandra e a Alessandra vai pagar para usar, isso é uma possibilidade, mas já tem gente no mercado, tá? Qual foi a minha opção? A minha opção foi segurar nesse início, então eu uso ele para o meu consumo, mas eu me associar a alguma plataforma de educação corporativa, entendeu? Alguma coisa. Qual é a minha ideia? A minha ideia é que uma Casas Pernambucana da vida que queira fornecer coach para os seus funcionários, que ela tenha lá casaspernambucanas.com.br/coaching. Eu vou ter a plataforma lá com a logomarca dela e prestando o serviço para ela de coaching. Então, eu tenho... Hoje, como é que eu funciono? Eu, quando tenho esses projetos, eu chamo coaches parceiros, é assim que eu opero, tá? Eu não tenho vendido para o cliente final. Então, mas a questão é o seguinte, isso está muito aberto. Por quê? Porque eu sou praticamente um coach independente nesse processo. Tenho lá os meus parceiros, mas eu nunca tive uma estrutura comercial por conta disso. Se a Mara falar para mim, se quiser, vamos usar a tua plataforma e eu faço o agenciamento de quem pode, quem não pode usar, e eu faço a gestão e eu te remunero pelo uso e você desenvolve, é uma possibilidade da gente funcionar, tá? Ou eu vou contratar você e a tua equipe para operar aqui dentro. Ok, eu não tenho um desenho definido, tá, Alessandra? Principalmente agora que, vamos falar assim, existem plataformas tipo Climb, existe Systemize Coach aqui no Brasil, existe outras tantas fora do Brasil e que estão fazendo esse negócio. Então, o meu negócio não é uma plataforma para o coach. Na verdade, o meu é uma plataforma para viabilizar processos mais baratos.
e escaláveis, tá? Esse é o desenho básico. No nosso Era, caso, deixa a Márcia perguntar primeiro, daí eu coloco. Pode falar, Márcia. era isso que eu ia colocar. O que eu compreendi dessa plataforma, desse sistema, é que sendo uma estrutura planejada de desenvolvimento, um treinamento, é possível colocar aí. Uhum. É isso que eu ia Certo? falar. Ele pode ter anexo, ele pode ter vídeo, ele pode e o treinamento ele é uma trilha Uhum. planejada. Se ele é uma trilha planejada e tem entregas e tem encontros e tem, O que você contou, Márcia, foi um projeto que a gente fez no Sebrae Nacional. O que aconteceu? Era um treinamento de desenvolvimento de lideranças. Então, eles tinham 5 workshops. Então, um era liderança, outro era inteligência emocional, outro... O que aconteceu? Nesse período, a gente tinha o sistema desenhado com 5 sessões de coaching, cada uma dirigida para uma das temáticas do treinamento. E aí o que acontecia? A gente ia lá, ó, vocês tiveram aula lá, como é que foi? Ah, tal, foi bacana, foi legal, foi isso, foi bacana. E agora, como é que a gente aplica isso? E aí um coach entra para montar um plano de ação para tocar. E esse plano de ação vai ser cobrado. Porque o que acontece? Vamos falar assim, essa é a maldadezinha que tem por trás do processo. O que é? Quando você faz um apontamento, Márcia, e me diz quantas vezes você praticou, pressupõe que eu, teu coach, dê um feedback, por mais breve que seja, mas que eu dê. Então, a gente mantém o processo vivo. Até a próxima. Então, já tem vários amigos que já entraram em contato comigo, a gente acabou que os últimos 2 anos a gente não conta mais valeu, né? Mais ou menos isso, né? E que a ideia de faz um treinamento e depois você ancora esse treinamento por mais X tempo, né? Podendo até não ter coach, tá? Não é obrigatório, tá, Alessandra? Que eu tenho um coach aqui dentro. Tá? Eu faço o cara seguir uma trilha, eu faço um roteiro, fala o que é mais importante para você? Escreva aqui, entendeu? Quais são 5 coisas que você vai fazer? Escreva aqui, entendeu? E ele monta o plano de ação dele e o sistema vai cobrar. A partir de quando você vai começar? De quanto em quanto tempo você quer fazer esse acompanhamento? E eu tiro a pessoa de dentro. Não está desenhado para isso ainda, tá? Mas isso é programação, isso é desenho, tá? Como eu sou o pai da criança, né? Me diz o que vocês precisam e a gente desenha. Isso é, né? O que ele tem? Ele está desenhado de uma forma que ele me atende nos meus projetos, né? Então eu tenho isso daqui é usado no IEL Santa Catarina no projeto Talentos Inovadores. Então todo bolsista do IEL tem direito a 5 sessões de coaching. Então, tem eu e mais duas coaches que trabalham dentro daquele roteiro. Então, a gente atende, sei lá, em torno de 180, 200 bolsistas por ano. Então, ele tá feito para isso. Mas ele já está bem genérico o suficiente para a gente querer desenhar. Então, por exemplo, Lissandra, eu mando um assessment em Word, entendeu? E ele responde e faz o upload desse Word. Ele tem um disk em PDF, faz o upload do disk. Então, ele tá tanto para fazer download quanto upload. Então, tudo isso tá previsto e está desenhado. Então, ele é bem flexível em relação a isso. Então, por exemplo, uma vantagem competitiva quando comparado, por exemplo, com uma plataforma de coaching. Uma plataforma, ela tem o desenho dela. Aqui a gente constrói. A gente diz como é que a gente quer fazer. É isso que a gente pensou. Quando eu falei com o Zé Roberto, meninas, foi exatamente isso que me brilhou os olhos. Porque a gente precisa construir uma trilha, a gente quer ter padrão na nossa universidade corporativa, ou seja, a gente não quer deixar aberto para cada um criar do jeito que quiser e virar uma colcha de retalhos. Então, a gente já cria essa trilha e o coach ainda tem, ou o mentor, né? Ele ainda tem a liberdade de pedir, né, de solicitar
adendos que ele acha necessário para o aprendizado daquele mentorado. Então, ele vai seguir um padrão mínimo, que é o que a gente quer garantir para o nosso cliente, mas o mentor vai ter também a flexibilidade de colocar, de personalizar com algumas coisas que ele julgue necessárias. A ideia do Anywhere, né? A ideia de você separar. Então, por exemplo, a gente tinha, no período de HSM, eu tinha coach que estava na Alemanha, né? Então, a ideia de realmente, e todo o meu escritório aqui está montado desde 2013, muito antes da pandemia, para fazer o que eu estou fazendo. Então, aquela história, a pandemia para mim só, vamos falar assim, aquilo que era uma escolha, agora todo mundo tem o escritório que eu já tinha, né? Então, essa foi o fato. O bacana é que a gente consegue desenhar e replicar as trilhas. E você pode falar para mim assim, pô, Zé, nós vamos ter uma trilha sênior e uma trilha júnior. Não interessa, são dois processos distintos que eu crio turma em cima do processo sênior, do processo júnior, entendeu? E aí a gente desenha, porque quais são os desafios? Os desafios é conseguir que as pessoas repitam um processo de coach, né? Porque cada coach tem o seu estilo, mas a gente minimamente consegue dar uma trilha para esse cara. Concilia agendas, que é um dos principais problemas. Então, eu só disponibilizo horários lá que eu tenho livre para mim. Quando ele confirma, eu já tenho um íconezinho que eu dou um duplo clique nele, ele já entra no meu Google Calendar, então ele já vira coisa viva para mim. E aí aquela história, para conseguir deixar ele mais barato, eu preciso passar, mas como é que eu espaço deixando ele vivo? Aí dando tarefas, dando etapas, que não necessariamente precisa ser um apontamento, tá, Alessandra? Eu posso falar assim, ó, você monte aqui vou viajar aqui, você tem o roteiro de plano de negócio, preencha até a etapa 5 dele e faça o upload dele até a etapa 5 para a gente discutir ele na nossa próxima sessão. Por exemplo. Entendi. Olha só, pessoal, eu vou falar rapidinho, assim, eu adorei, eu quero usar, tá, Zé Roberto? Porque não é super adequado aos meus processos também. Eu achei sensacional como que vai organizar a minha vida. Uhum. Então, achei da legal nossa plataforma lá. Pois não achei bacana demais. Parabéns, viu? Porque achei sensacional mesmo, gostei muito. E vou pedir desculpa para vocês, porque eu preciso de me ausentar, mas gostei demais, foi um prazer te conhecer. Espero que tenhamos novos contatos, porque achei brilhante a sua ideia. Imagino que você tem outras brilhantes também. Fiquem com Deus, gente. O próximo passo agora, Alessandra, deixa eu mostrar aqui. É implementar um assessment da dominância cerebral nele. Perfil A, B, C e D. E a gente tem um assessment, não top, mas, entendeu? Então, aquela história, para não ter que pagar um DISC, a gente bota lá um questionário de 100 perguntas e fala, ó, você é mais concreta, você é mais presente, você é mais emocional, você é mais assim. Legal demais. Depois eu vou até conversar com você para você montar outra coisa. Tá. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Prazer, viu? Conversar com vocês. Valeu. Prazer conhecer. Tchau, tchau, gente. Tchau. A Márcia tá igual a mim, sabe, Márcia? Né? Tô. Né, Márcia? Toda hora eu ligo. Eu sei como é que é isso, Márcia. Eu sei como é que é a vida. Eu tô aqui é meu ninho, tá? Legal. Aqui é meu ninho preparado só para isso. Aí a gente fica aqui no liga e desliga. Sim. Tá bem abafado aqui. Tá nublado, mas tá muito abafado. Então. O meu problema aqui são 2,5 metros por 2,5. Ah, tá. E aí um homem cheio de ideias, peludo, aí não dá ferve, certo. Né? Ferve. Aqui ferve. Verdade. Eu gostei muito dessa estrutura,
assim, simples, objetiva, muito legal. Quando eu falei, né, da minha experiência, faltou aí um detalhe que até faz toda a diferença, né? Não é tão detalhe. Eu trabalhei muitos anos com educação à distância, no gerenciamento de toda essa estrutura, né? Eu fui responsável, eu era diretora de soluções educacionais do Instituto Monitor, que é uma instituição de educação à distância. E a gente trabalhava muito, uma das minhas responsabilidades lá era avaliação de plataformas para as metodologias diferenciadas, né? Gente, só vou colocar, eu vou parar de gravar, porque eu acho que a parte de apresentação tá. que era tudo bem? Tudo bem, perfeito.